Opa, e aí galerinha, beleza? Pessoal, aula passada nós falamos das algas, né? Terminamos de falar de algas, vimos lá os principais grupos e agora a gente tem que ver o reino fungi, tá? Então, reino fungi, um reino aí específico dos fungos, tá, gente? Vamos dar uma olhada nesse reino aqui. Bom, gente, o reino fungi, né, o reino dos fungos, vamos começar pelas características gerais, né? Os organismos todos aí, gente, são eucariontes, né? Então, fungos são organismos eucariontes, sempre eucariontes. Tem fungo com estrutura unicelular e tem fungo com estrutura pluricelular, né? Formando lá aquelas hifas, né? Que são estruturas filamentosas. Nós vamos ver isso com mais detalhe depois. Mas tem tanto unicelular como também pluricelular. Mas de qualquer forma, gente, a gente não considera aqui que tem tecidos, beleza? Não vai ter tecidos, não tem formação de um embrião, né, pluricelular, não tem formação de tecidos, então, beleza? Mesmo os pluricelulares, não vou falar que tem tecidos. Sempre são heterótrofos, tá, gente? Isso aqui é importante, porque eu já vi muita gente fazer confusão com isso aqui. Não existe fungo fotossintetizante. Não existe fungo autotrófico, tá? Às vezes as pessoas confundem porque tem fungos que vão se associar com algas para poder formar lá os líquens, beleza? Mas o fungo em si, ele não é autotrófico, ele sempre é heterotrófico. Inclusive os fungos que estão associados com as algas formando lá os líquens, beleza, gente? Então não esquece disso aqui não. Agora, tem fungo que faz apenas a respiração celular, aeróbia, e tem fungo que vai fazer fermentação, portanto, anaeróbio, né? Então tem aeróbio e tem anaeróbio, tem os dois metabolismos ali, existem os dois tipos de metabolismo em fungos. Gente, fungos em geral, eles podem ser decompositores, então é muito característico isso, tá? Fungos são importantes decompositores de matéria orgânica morta, tá? Então estão relacionados com a ciclagem dos nutrientes, isso é uma função muito importante dos fungos, beleza? Não esquece isso. Tem fungos que são simbiontes, como você viu aí o fungo que se associa lá com as algas para formar líquens. Tem fungos que se associam a raízes de plantas para formar micorrizas, beleza? Então, lembra disso aqui, ó, lembra dos líquens, né? Líquens, lembra das micorrizas, que são fungos que se associam a raízes, né, de plantas para formar estruturas que são capazes de absorver melhor, né, mais nutrientes do solo, tá? Então, tem fungos que vivem em tubo digestório de ruminantes também, que fazem digestão de celulose, tá? Você tem que lembrar que os fungos, eles são organismos que conseguem digerir coisas duras, né? Muitos deles conseguem digerir celulose, conseguem digerir queratina, né, que é uma proteína rígida, conseguem digerir quitina, que é um carboidrato também muito rígido. Então, os fungos têm esse poder de digestão, de degradação, por isso que muitos são decompositores, tá? E alguns são também simbiontes aí, tá? Parasitas, então tem fungos que são parasitas de plantas, parasitas nossos, né? Nós temos doenças causadas por fungos, né? Micoses, beleza, gente? Tem doenças de plantas que viram pragas agrícolas também, formadas por fungos, beleza? Tem fungos até que são considerados predadores, tá, gente? Tem fungo aí que matam muito rápido animais e acabam comendo a matéria orgânica dele, né? Então ele mata o animal e come a matéria orgânica. Tem biólogo que prefere considerar isso como sendo uma predação e não um parasitismo, beleza? Outro detalhe interessante é o seguinte, fungos, nós consideramos que os fungos eles têm uma proximidade evolutiva com os animais maior do que com as plantas. Então, às vezes, né, intuitivamente, a pessoa pode pensar que fungo está mais próximo de planta do que de animal. E não. Os estudos filogenéticos, né, a análise de DNA, a análise filogenética, mostra que, na verdade, os fungos eles estão mais próximos dos animais do que das plantas, beleza? E aí existem algumas evidências muito boas disso, que é, por exemplo, a produção de glicogênio, né? Você lembra que o glicogênio ele é uma reserva energética, beleza? É uma reserva energética de carboidrato. Então é um carboidrato polissacarídeo que funciona como reserva energética. Você vê glicogênio nos animais, lembra que nós armazenamos glicogênio nos músculos e no fígado também.
certo? É uma forma de reserva energética de curto prazo, vamos dizer assim, para algumas horas, né? Você consegue armazenar energia na forma de glicogênio e disponibilizar ele na forma de glicose, quebrar ele e gerar glicose, né? Fungos também fazem isso, então armazenam ali cristalzinhos de glicogênio no citoplasma. E isso é uma evidência, tá, da proximidade dos fungos com os animais, né? Plantas armazenam na forma de amido, né? Outros tipos de carboidratos. Aqui não, é semelhante aos animais. Também a quitina também, tá? A quitina também é um carboidrato, né, gente? Um polissacarídeo também, mas é um polissacarídeo estrutural, beleza? Um polissacarídeo estrutural, beleza, gente? Esse polissacarídeo estrutural, ele faz parte da parede celular, ok? Parede celular dos fungos. Então, nos fungos, na parede celular deles, tem quitina. Não é celulose, igual acontece nas plantas e em algumas algas também. É quitina. Aquele mesmo carboidrato que aparece lá no exoesqueleto dos insetos, tá? Dos artrópodes. Mesma coisa, tá, gente? Então, é um tipo de carboidrato típico de animal também. Então, esses dois componentes aqui sempre são tratados aí como evidências, tá? Da proximidade de animais com fungos, tá? Beleza isso, gente? Vamos lá. Ó, organização corporal. Gente, os fungos, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares, como eu te mostrei. Aqui, ó, é um fungo pluricelular, beleza? Que forma aí filamentos. Aqui eu tô falando de um fungo unicelular, ok? Levedura, tranquilo? Isso aqui é uma micrografia, tá? Colorida artificialmente. Aqui mostrando aqui uma célula, né? É um fungo unicelular, beleza? Aqui são brotos, tá vendo? Ó? Ele vai originar novos fungos, tá vendo? Ó? Novos indivíduos, brotamento, tá acontecendo um brotamento, depois eu vou te explicar isso, ó. Tá vendo? Aqui tá formando um novo indivíduo a partir daquele indivíduo que estava pronto ali. É um processo de brotamento aqui, nessa imagem, dá pra ver um fungo unicelular, uma levedura. E aqui um fungo pluricelular. Os fungos pluricelulares, gente, eles têm seu corpo constituídos por hifas. Então é como se fossem filamentos ali microscópicos que vão estruturando o corpo desse fungo, beleza? Então aqui esse esqueminha está mostrando isso, esses filamentos, ó, como se fossem aí as hifas que vão se organizando ali de uma forma entremeada, né? Essas hifas vão ficando e estrutura o corpo do fungo. Aí, ó, esse conjunto, esse aglomerado de hifas, gente, nós chamamos de micélio, tá? Essa parte aqui que está aérea, imagina que aqui é o solo, né? Então tem uma parte dele que está abaixo do solo, tem uma parte que está acima do solo. Essa parte que está abaixo do solo, geralmente abaixo do solo, a gente chama de micélio vegetativo, tá, gente? Micélio vegetativo. E aqui é o micélio reprodutivo. Então, por exemplo, quando você vê lá um cogumelo no chão, um cogumelo lá num tronco de árvore caído, aquele cogumelo ele faz parte do micélio, ele é um micélio reprodutivo, tá? Ele é um micélio reprodutivo, que muitas vezes nós vamos falar que é o corpo de frutificação. Então, toda vez que você vê essa expressão, corpo de frutificação, ele está se referindo ao micélio reprodutivo, beleza? Porque ali vai ser responsável por realizar a reprodução desses fungos, essa parte aí. Então, quando você olha para o cogumelo, aquela estrutura vai ter a função de realizar a reprodução, beleza? E o micélio vegetativo, a nutrição. Então, vou até pegar outra cor aqui para escrever isso, ó. Micélio reprodutivo, o nome já fala, está associado à reprodução, tranquilo? Enquanto que o micélio vegetativo está relacionado com a alimentação. Opa, deixa eu voltar lá. Alimentação ou nutrição, beleza? Funções diferentes aí. Então isso aqui lembra, né, uma raiz, está ajudando a fixar esse fungo no solo, ela vai crescendo, vai encontrando matéria orgânica morta ali no chão, no solo, e vai realizando ali uma digestão extracorpórea, tá? Liberando substâncias digestivas que vão degradando essa matéria orgânica que está ali. E aí ele vai absorvendo parte dessa matéria orgânica como fonte de alimento.
Então, por isso que tem essa função de alimentação, né? Vai liberando enzimas, tá vendo? Ó? As enzimas vão degradando matéria orgânica morta que tem ali e ele vai absorvendo isso, tá? E aqui no micélio reprodutivo vai ser responsável por produzir aí estruturas reprodutoras, né? Os esporos serão produzidos aqui a partir do corpo de frutificação, a partir do micélio reprodutivo. Beleza, gente? Os fungos unicelulares, eles vão se dividindo lá por brotamento, né? Então não tem essa estruturação de micélio aqui, beleza? Ó, essas estruturas aqui são as hifas, tá? Então, hifas, elas podem ser basicamente ali de dois tipos que você tá vendo, ó. Tem as hifas que são chamadas de cenocíticas, e tem as hifas que são chamadas de septadas, né? Então tem as hifas com septo, que é esse septozinho aqui, ó, você vai reparar aqui, ó, essa estruturazinha aqui que funciona como um septo, né? É como se fosse uma separação aqui das células, tá vendo, ó? Só que você repara que não é uma separação completa, né? Tem um espacinho aqui, ó. Separa aqui, ó, mas fica ali um espacinho. Então, existe comunicação, tá? Mesmo nas hifas que tem o septo, existe comunicação entre o citoplasma, né? É como se cada estrutura dessa fosse uma célulazinha, né? Mas elas estivessem ali parcialmente separadas só. Existe uma conexão entre elas, um poro permitindo a ligação entre essas célulazinhas aí, beleza? E as hifas cenocíticas não tem separação, não tem divisão citoplasmática, beleza? Então essas aqui, ó, é sem divisão citoplasmática, não tem divisão citoplasmática entre as células, beleza? É como se fosse ali um filamento contínuo, né? Então aqui você percebe que é o núcleo, outro núcleo, vários núcleos, né? Como se fosse, cada núcleo seria teoricamente de uma célula, mas não tem divisão de células. Então é um filamento polinucleado, beleza? Sem divisão citoplasmática. E as hifas septadas, deixa eu voltar lá. E as hifas septadas são hifas com divisão citoplasmática, beleza? Com divisão citoplasmática, né? Ou seja, que é o septo, beleza? São os septos, que funcionam como divisões citoplasmáticas. Mas é uma divisão que parcial, né? Ou seja, ele ainda permite trânsito de substâncias, né? Então existe ali passagem de substâncias entre uma célula e outra, né? Que estão divididas, que estão separadas por esse septo. Bom, dentro dessas hifas septadas, deixa eu pegar aqui o azul novamente. Dentro dessas hifas septadas, a gente pode encontrar hifas que são chamadas de monocarióticas, beleza? E tem as hifas que são dicarióticas, beleza? Monocarióticas são aquelas que têm apenas um núcleo, tá? Por cada célulazinha, por cada segmento separado ali por dois septos. E as dicarióticas possuem dois núcleos, tá? Separados ali pelos dois septos, tá? Então as septadas têm essas duas variações aqui que você pode encontrar. Às vezes o mesmo fungo vai ter algumas hifas que se encontram ali no estado dicariótico, outras que se encontram no estado monocariótico. Então olha só, na imagem essa aqui seria o que? Monocarióticas. E essas aqui seriam as dicarióticas, porque tem ali os dois núcleos por cada célulazinha, por cada divisão entre dois septos. Beleza essa organização corporal aqui? Tranquilo isso ou não? Vamos lá. Ó, diversidade, gente. Quais são os tipos de fungos que tem? Vamos considerar 4, tá? Existem algumas classificações divergentes. Mas nós podemos classificar essa aqui, que na maioria dos livros vai trazer essa, na maioria das questões vão abordar essa aqui. Chytridiomycota, que seria lá um fungo mais primitivo, que se divergiu primeiro, né? Repara que aqui a gente colocou as características, ó. Organização por hifas, né? O corpo organizado em hifas, a presença da quitina, os esporos, né? Reprodução produzindo esporos, o glicogênio, beleza? Como reserva energética, a capacidade de decomposição, absorção. Estou colocando aqui como se fossem características de todos os fungos, né? Novidades que vão aparecer aí e vão fazer parte de todos os fungos.
O Chytridium-micota, eles são fungos que possuem flagelos, tá? Geralmente são fungos aquáticos, decompositores, beleza? Alguns também são parasitas, vivem em ambientes úmidos, terrestres também, mas a maioria é aquático. Fungos mais primitivos que têm flagelos, se locomovem com flagelo, tá? Aí, do lado de cá, ó, fungos que ficaram sem os esporos, né? Então, a apomorfia é a ausência, a perda dos esporos. Aí tem o zigomicota, eu até coloquei uma imagem aqui, ó, que é o bolor negro do pão, bolor preto, né? Bolor negro que aparece em pão, beleza? É um exemplo aí mais conhecido de zigomicota, tá? Coloquei essa imagem aqui porque nessa imagenzinha aqui não tá muito legal para você identificar ele, né? Então aquele bolorzão preto que aparece aqui no pão, ó, é zigomicota, tá? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a reprodução deles, que aqui tem uma imagem aqui mostrando, né, os esporângios liberando esporos. Depois a gente fala mais disso quando eu for te falar sobre a reprodução deles, tá? Aqui, gente, os ascósporos e basidiósporos, que seriam aí os mais derivados, né, os mais recentes, os que surgiram por último. Ascósporos, porque ele tem uma estrutura, né, essa parte do micélio reprodutivo dele, né, que seria aí o chamado asco, né, seria o chamado asco. Alguns têm aquele aspecto, esse aqui não está dando para ver muito esse aspecto, mas às vezes ele tem um aspecto de uma bacia, né, muitas vezes o micélio reprodutivo dele tem aquele aspecto de bacia. Você encontra muitos sendo decompositores de troncos de árvores, de matéria orgânica vegetal. Tá? Então, às vezes você está lá no tronco de árvore, você vê umas estruturinhas assim, né? Parecendo umas baciazinhas, tá? Aquilo ali são ascomicota, beleza? E basidiomicota, que tem aquele aspecto de cogumelo mesmo, né? Então, os cogumelos que a gente observa, né? Tem ali aquele aspectozinho, né? De cogumelo. Aí esses cogumelos aí, gente, são os basidiomicota, né? Basidiomicota forma aí os cogumelos, tá? Que são a maioria, tá, gente? Beleza? Então esses são os grupos aí, nós vamos ver algumas particularidades dele, principalmente relacionadas à reprodução. Então depois eu vou falar da reprodução deles e aí te mostro as diversidades que tem. Começando a falar de reprodução, gente, ó, primeiro vamos pensar na reprodução dos unicelulares, né? Como que as leveduras se reproduzem? Elas têm uma reprodução assexuada, que é a principal, é a mais comum, é a mais frequente, tá? Que é o brotamento. Brotamento, gente, é aquela ideia, né? Você tem aqui uma célula, uma levedura, ela vai formar aqui um brotinho, né? E esse brotinho vai originar outro indivíduo. Repara que eles podem até ficar aqui, ó, encadeados, tá? Provisoriamente, eles podem formar ali pseudo-hifas, né? Que são estruturas que vão se mantendo ligadas, né? Mas eles podem se separar e viver individualizados ali também. Então, esse brotamento é um processo de reprodução assexuada, não tem variabilidade genética, não tem recombinação genética, os indivíduos são geneticamente idênticos, beleza? É um processo assexuado, semelhante a uma bipartição. Nessa imagem aqui dá para você ver um pouco mais especificamente o que está acontecendo, né? Você vê aqui que o núcleo está se dividindo, lá uma parte dele está passando para o broto, né? E depois vai acontecer uma separação aqui. Aquele brotinho vai ficar com um núcleo e a célula original vai ficar com outro núcleo ali. Algumas organelas, né? Você vê aqui mitocôndria, ó, já passou para aquele broto, né? Retículo endoplasmático, né? Um vacúolo aqui também. Então, acontece essa divisão aí das estruturas internas das células, né? Que passa um pouquinho para o broto, porque aquilo vai virar uma nova célula. Beleza, gente? A reprodução sexuada também acontece, tá? Muitas vezes não se fala dela, mas existe, ó. É o seguinte, imagina que você tem ali uma cultura ali de hifas, né? De levedura, né? Então você tem ali uma culturinha, várias célulazinhas ali, ó, haploides. Opa, deixa eu voltar lá. Haploides, né? Que tá mostrando que é haploide, tranquilo? Aí, ó, aqui tá mostrando outra cultura também haploide, né? Aqui haploide, aqui também haploide. Aí tá mostrando que elas podem se fundir, né? Então uma fusão de células, que é equivalente, gente, a um processo de fecundação.
Então imagina que eu tenho aqui indivíduos haploides, aqui também indivíduos haploides. Ó. Aqui é haploide, ele até colocou aqui um azinho para representar aí um gene qualquer, né? Aqui colocou um outro, um alfa, tá? Um alfa, para mostrar que é um outro gene, ou só para mostrar que são materiais genéticos diferentes, tá? Alfa, azinho, não preocupa com isso. Juntou os dois, né? O indivíduo vai ser agora haploide, desculpa, vai ser agora diploide, beleza? Então fundiu duas células, agora eu vou ter uma célula aqui, ó, diploide. E essa célula diploide pode entrar aqui num ciclo, ó, de meiose, vai fazer uma meiose e vai gerar célulazinhas haploides. Na verdade aqui primeiro um ciclo de mitose, né? Tá acontecendo aqui, ó, mitoses, ou seja, elas podem gerar mais células diploides, tá? E essas células diploides podem passar por um processo de meiose, tá? Aqui está representando, ó, uma meiose. E aí vai gerar várias célulazinhas ali, ó, haploides, né? Aqui, ó, 4 células haploides aqui sendo representadas aí, ó, tranquilo? Então, é basicamente uma fusão de células, forma células ali diploides que depois geram meiose, passam por meiose e geram células haploides novamente. Então, como você tem meiose lembra, tem segregação diferencial dos cromossomos, meiose tem crossing over, então só de ter meiose já é um processo que vai gerar variabilidade genética, beleza? Só de falar que tem meiose vai gerar variabilidade genética. E também tem células com conteúdos genéticos diferentes se fundindo. Isso também gera variabilidade genética. Fecundação sempre gera variabilidade genética também. Então tem fecundação, tem meiose, esse processo aqui gera variabilidade genética, então é uma reprodução sexuada, beleza? Tranquilo isso? Gente, e a reprodução dos pluricelulares, né? Também vai ter assexuada, também vai ter sexuada. Aqui eu coloquei um ciclo genérico para a gente ter uma noção geral, uma visão geral de como os fungos se reproduzem e depois eu vou mostrar para você um pouquinho de cada grupo, com alguns detalhes, algumas particularidades de cada grupo que acaba sendo importante para responder algumas questões. Mas vamos pensar aqui primeiro nessa forma genérica. Você tem ali micélios de fungos, micélios, então imagina, vou pegar aqui uma outra cor, vou pegar a vermelha. Então você tem ali micélios de fungos que são haploides, beleza? Haploides. Aí, micélio é formado por hifas. Então imagina, hifa de um fungo haploide com outra hifa de outro fungo haploide, elas podem se fecundar, né? Então olha só que interessante. Você tem aqui uma determinada hifa, beleza? De um fungo ali, ó. Ela pode se juntar com a hifa de outro fungo, ok? De outro fungo com conteúdos genéticos diferentes, tá? E fundirem, tá? Beleza? E se fundirem. Vou até trocar de cor aqui pra você ver uma coisa, ó. Vou colocar aqui uns nucleuzinhos aqui, azuis aqui, ó, nessa, ó, tá vendo? Essa aqui tem um núcleozinho azul, a outra tem um núcleozinho vermelho. Então, elas podem fundir o citoplasma. Quando tem fusão de citoplasma, esse processo é chamado de plasmogamia, beleza? Plasmogamia. E a partir dessas hifas que se fundiram, começa a crescer ali, gente, uma hifa dicariótica, né? Então imagina, uma hifa dicariótica, que tem um núcleozinho vermelho e que tem um núcleozinho azul, né? Ou seja, tem um núcleo de cada tipo em relação àquelas duas hifas que se fundiram aqui, ó. Tá vendo? Aqui nessa tinha hifa com uma hifa que tinha os núcleozinhos azuis, monocariótica, com apenas um núcleo. Aqui tinha as hifazinhas com o núcleozinho vermelho, também monocariótica, beleza? E agora surgiram aqui hifas dicarióticas, né? Ou seja, com 2 núcleos haploides. Temporariamente isso vai ficar assim, mas logo depois vai acontecer a fusão desses núcleos, ok? Vai acontecer a fusão desses núcleos. Então, núcleo haploide mais núcleo haploide, vai surgir aí um núcleo que eu vou pintar de verde, que vai ser um núcleo diploide. Olha lá, ó, um núcleo diploide, beleza? Núcleo diploide. Então esse aqui é um núcleo 2N, tá? Ela vai ser uma hifa que agora é monocariótica, tá? Mas ela é diploide. Aqui é uma hifa dicariótica, tá?
cariótica, mas com 2 núcleos, né, haploides, igual tá ali, ó, N mais N, beleza? Tranquilo isso? Enquanto que aqui eram hifas monocarióticas, certo? Mas com o núcleo N, tá vendo a ideia? Então fundiram as hifas, surgiram novas hifas com 2 núcleos, depois esses núcleos se fundem e forma aqui hifas monocarióticas 2N, com conteúdo diploide. Tranquilo? Então tá aí o estágio diploide, né? 2N, acontece meiose, e aí vai formar, a partir desse processo de meiose, vai acabar formando esporos, tá? Esporos haploides, beleza? Esses esporos vão germinar em algum lugar e formar novas hifas, novos micélios, um novo fungo, ok? Então esse processo que eu te contei aqui é um processo sexuado, beleza, gente? Sexuado, formou aí esporozinhos, esses esporozinhos germinam e formam novas hifas, ok? Agora, também pode ter formação de esporos assexuados, né? Então aquele micélio haploide pode passar por processos aí de mitose e formar aqui, ó, estruturas que vão produzir esporos haploides. Esses esporos caem no ambiente, germinam, né? E aí geram novas hifas aí por um processo assexuado. Beleza isso aqui, galerinha? Ó, por hoje é só então, nós vimos aí as características gerais dos fungos, as principais características deles, os principais grupos de fungos e tivemos uma noção geral da reprodução deles. Reprodução dos unicelulares, das leveduras, e dos pluricelulares vimos aqui um esquema genérico de como esses fungos vão se reproduzir. Aula que vem eu vou pontuar um pouquinho mais sobre cada grupo daqueles fungos, né, principalmente em relação à reprodução, tá? E aí depois a gente encerra esse grupo, ok? Beleza? Então é isso aí, galerinha. Valeu pela aula de hoje, né? Até a próxima. Um abraço e mantenha o foco nos estudos, tá? Outra coisa que eu quero te falar é o seguinte, tente produzir seu caderno, tá? Mantém seu caderno, você já tinha um caderninho que você produzia lá, tenta continuar produzindo ele, colocando aqui os tópicos que a gente está estudando, beleza? Tenta copiar no caderno, transcrever, isso já vai virando uma forma de resumo para você, beleza? Então faz isso aí para você manter o seu estudo aí rendendo bastante, beleza? Então é isso aí, galera, um abraço, qualquer coisa pode entrar em contato comigo, perguntar, tá? Que eu vou respondendo tudo aí na medida do possível. Valeu, gente, abraço.